Quando a Ucrânia recebeu seu primeiro lote de F-16s de seus parceiros ocidentais, começou a virar o jogo na guerra aérea contra a Rússia. Essa maré ainda não virou completamente. Mas agora a Ucrânia está em uma posição em que pode usar F-16s para se defender contra ataques de mísseis russos e lançar seus próprios ataques a alvos-chave. Mas tem mais vindo, muito mais. Este incrível upgrade no F-16 tornará a Ucrânia imparável se chegar ao país. E fará isso, tornando os F-16 do país muito mais difíceis para os sistemas de guerra eletrônica russos detectarem, rastrearem ou mirarem. Esse upgrade é chamado de Viper Shield, e os testes já começaram no que a Defense Express chama de escudo eletrônico no céu. Em 12 de junho, a mídia informou que os fabricantes do Viper Shield L3 Harris haviam iniciado testes oficiais em um novo sistema de contramedida de guerra eletrônica. Isso já é aguardado ansiosamente por 6 países que já fizeram pedidos. O novo escudo será compatível com o F-16 VIL ou F-16 Viper, do qual a Ucrânia já está operando. Vários oficialmente nomeado o Sistema de Escudo Viper ANALQ-254V1. O escudo Viper já pode ser instalado no Bloco 70 e Bloco 70. Duas versões do F-16 Kento L3 Harris também diz que pode ser usado nas variantes Bloco 40 e Bloco 50 sem necessidade de quaisquer redesenhos estruturais na aeronave. Até mesmo os modelos mais antigos de F-16 não estão sendo deixados de fora, com a adição de pods externos. Esses modelos mais antigos também podem usar o escudo Viper para se protegerem contra as ameaças de guerra eletrônica da Rússia. Os testes com o escudo Viper começaram em janeiro 2025, diz Defense Express, com a L3 Harris relatando isso. A produção de hardware para o sistema já está em andamento, enquanto ajustes estão sendo feitos em seu software para garantir que seja o mais eficaz possível. As primeiras entregas do escudo devem ocorrer no final de 2025, com a produção em plena capacidade começando em algum momento de 2026. No momento, 6 países fizeram pedidos coletivos de 168 sistemas Viper Shield, e as chances são altas de que muitos mais pedidos virão assim que o Viper Shield provar sua eficácia fora das instalações de teste. Claro, tudo isso leva à pergunta óbvia: o que exatamente o Viper Shield faz? Enquanto O'Donnell fornece o básico em um vídeo do YouTube que cobre o novo sistema. O'Donnell, que é um veterano militar dos Estados Unidos da América, que construiu uma carreira como jornalista e autor desde que deixou o exército, diz que: pense nisso como um campo de força digital. Não torna seu jato invencível, apenas torna exponencialmente mais difícil de ser abatido. Agora, o fabricante do sistema, L3 Harris, fornece mais detalhes em seu site. Ele apelida o Viper Shield de guerra eletrônica de próxima geração, ou sistema de guerra eletrônica que desenvolveu em parceria com a Lockheed Martin. O sistema utiliza tecnologia comercial disponível no mercado e é capaz de criar um escudo eletrônico virtual ao redor de um F-16, que o protege contra ameaças, incluindo interferência de sinal e jamming. O sistema inclui um receptor de aviso de radar digital avançado, ou DRWR, com essa tecnologia integrando diretamente nas versões mais recentes do radar de matriz varrida, eletronicamente ativa, APG-83 do F-16. Essa integração proporciona uma melhor consciência situacional ao piloto, o que significa que ele está mais apto a identificar ameaças ou alvos iminentes e reagir de acordo. O Viper Shield também possui um sistema de interferência baseado em memória de frequência de rádio digital, que usa para proteger o F-16S contra as ameaças de interferência mencionadas anteriormente. Também é mais simples e, portanto, custa menos do que outros sistemas de guerra eletrônica. O Viper Shield é projetado com menos componentes críticos do que os sistemas guerra eletrônica de geração anterior. Isso não apenas resulta em um fator de forma menor e peso reduzido, mas também em um tempo médio maior entre falhas e custos de ciclo de vida mais baixos, diz L3 Harris. Essas escolhas de design também significam que o Viper Shield é modular, o que permite a substituição de sistemas danificados em campo.
Então, temos o software. Assim como o hardware do Viper Shield, o software do sistema é projetado para permitir que futuras atualizações sejam realizadas da maneira mais fácil possível. Isso é vital. As ameaças atuais são com o que o Viper Shield tem que lidar agora. Mas, com o tempo, a Rússia ou outro inimigo pode aprender mais sobre como o Shield funciona, o que significa que eles serão capazes de criar contramedidas. Ao garantir modularidade em hardware e software, a L3 Harris pode ajustar constantemente o Viper Shield. Então, ele é tão capaz de lidar com ameaças emergentes e futuras quando surgirem quanto é de lidar com ameaças existentes. A modularidade também importa para a instalação, como O'Donnell explica, ao se referir à natureza modular do sistema. Essa última parte importa porque, em vez de cortar o jato e refazer toda a fiação como se estivesse restaurando um Mustang clássico, você pode simplesmente conectar o sistema. As instalações internas serão feitas em aeronaves Block 70 ou 72. Pense no que isso significa para a Ucrânia agora. Os F-16S estão no país há menos de um ano. Não recebeu o primeiro lote até agosto 2024, o que significa que seus pilotos e engenheiros ainda estão aprendendo como o F-16 funciona. Enviar um novo escudo, que requer a reconfiguração completa dos poucos F-16 que a Ucrânia tem, seria arriscado. Além da enorme quantidade de tempo que os jatos de combate teriam que ficar em terra para completar a reconfiguração, há também muitas oportunidades para que as coisas deem errado durante o processo. A Ucrânia não quer arriscar perder acidentalmente um de seus F-16 enquanto tenta proteger a aeronave. Com o escudo Viper, ela não precisaria. A tecnologia é essencialmente plug and play com a maioria das versões do F-16. Mesmo as variantes mais antigas que requerem um pod externo para hospedar o escudo não precisam ser dramaticamente alteradas para fazer uso da notável nova tecnologia da L3 Harris. O'Donnell entra em mais detalhes sobre exatamente o que o escudo Viper oferece a um piloto de F-16. Bem, em primeiro lugar, receptores de aviso de radar que não apenas apitam. Em outras palavras, um piloto será capaz de identificar a ameaça específica que enfrenta assim que o escudo Viper detectá-la, proporcionando segundos extras para reagir. Isso pode se provar inestimável nos céus acima da Ucrânia. Os bloqueadores também são mais eficazes do que qualquer coisa que os F-16S já tiveram antes dos bloqueadores de memória radiofrequência digital. Isso não apenas grita no vazio, mas imita, engana e bagunça com o radar. Isso transforma o F-16 no que O'Donnell chama de um fantasma travesso. Um alvo que é muito mais evasivo do que nunca foi antes. E agora é capaz de confundir ameaças de entrada até que elas atinjam seu ar. Não se engane, o escudo Viper é um sistema muito impressionante. Como isso poderia fazer uma enorme diferença se a Ucrânia conseguir colocar as mãos nele? Primeiramente, o escudo Viper age essencialmente como um escudo invisível para os F-16S. Isso tem os benefícios anteriormente descritos, como a Ucrânia não precisar reconfigurar seus jatos de combate para usar o escudo. No entanto, isso também significa que a Rússia não será capaz de detectar facilmente que o escudo está em uso, embora ainda possa detectar assinaturas de interferência ou receptores de alerta de radar alterados. A menos que a Ucrânia o implante em um F-16 mais antigo que requer os pods externos mencionados anteriormente. Para quem olha de fora, a maioria dos F-16 que usam o escudo Viper parecerá como qualquer outro F-16. Isso fará com que a Rússia trate os jatos da Ucrânia como os modelos que não foram atualizados, o que torna o escudo Viper ainda mais eficaz. É uma coisa combater uma armadura que pode ser vista. É outra completamente diferente descobrir como superar uma armadura que é invisível a olho nu com esta armadura invisível. A Ucrânia também tem a capacidade de criar mais zonas seguras acima do seu território. Como O'Donnell explicou, os céus sobre a Ucrânia não são apenas perigosos. Eles são uma zona de exclusão aérea para qualquer coisa que pisque errado no radar. Estamos falando de S-4, centenas de Pantsir, drones iranianos e ruído suficiente de guerra eletrônica para abafar metade do concurso de canções Eurovision. Esse é um ponto muito bom.
A Rússia não conseguiu estabelecer total superioridade aérea contra a Ucrânia com seus caças, mesmo controlando algum espaço aéreo perto de suas fronteiras e tendo uma frota. Vários milhares, forte comparado à estimativa da Ucrânia, de 150 a 200 aeronaves. As defesas aéreas e os drones da Ucrânia têm sido eficazes demais para permitir que isso aconteça. No entanto, a Rússia contra-atacou imitando as táticas da Ucrânia. A Rússia salpica o território que captura com sistemas de defesa aérea. Ela lança centenas de drones contra as cidades ucranianas e a infraestrutura militar. A falta de caças russos e outras aeronaves não significa que os céus acima da Ucrânia sejam mais seguros para os pilotos ucranianos. Agora, nada disso significa que a Ucrânia não está tentando usar seus F-16S o máximo que pode. Em abril, as Forças Aéreas e Espaciais relataram comentários feitos pelo general do Exército dos Estados Unidos da América, Christopher G. Cavoli, que disse que os F-16S tomarem os céus era um acontecimento diário para a Ucrânia. Eles voam todos os dias. Derrotaram um grande número de ameaças de mísseis de cruzeiro e também realizaram muitos ataques ofensivos, especificamente ataques de bombardeio. No leste, a Ucrânia está usando seus F-16S da melhor maneira possível. No entanto, mesmo os melhores desses jatos de combate não podem se comparar com os caças russos mais modernos e defesas aéreas que Vladimir Putin é capaz de implantar. Isso é de acordo com o porta-voz da Força Aérea da Ucrânia, Yuri Ignat, que forneceu uma avaliação da situação aérea da Ucrânia após a perda de um terceiro F-16 em 16 de maio. Infelizmente, hoje, a Rússia tem jatos que veem mais longe e mísseis que voam mais longe, disse Ignat. Isso é mesmo quando comparado aos F-16. Eles também têm poderosas defesas aéreas que trabalham em conjunto com a aviação. O ponto que Ignat está fazendo é que, por mais importante que o F-16 seja para a Ucrânia, ainda é uma plataforma aérea mais antiga. O primeiro F-16 operacional foi entregue à Força Aérea dos Estados Unidos da América lá atrás, em 1979. E embora as versões que a Ucrânia possui tenham sido atualizadas e ajustadas desde então, não há como escapar. O fato de que o F-16 é um caça de quarta geração que a Ucrânia está usando contra um país que tem acesso a caças de quinta geração. É aí que entra o Viper Shield. L3. A nova tecnologia da Harris não fornece um upgrade tão substancial ao F-16 que agora pode igualar os caças mais modernos da Rússia. No entanto, é um upgrade suficiente para melhorar dramaticamente a sobrevivência. Os mísseis de defesa aérea serão mais fáceis de evitar, graças ao escudo. Os pilotos da Ucrânia terão uma melhor chance de entrar, completar suas missões e sair antes que a Rússia contra-ataque. O escudo Viper é um redutor de riscos em céus que ainda são extremamente perigosos para a Ucrânia. O escudo também neutraliza uma das ferramentas mais importantes do arsenal coletivo da Rússia, a guerra eletrônica. Vários exemplos demonstram como esse tipo de tecnologia tem sido importante, tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia na batalha aérea. Por exemplo, em setembro de 2023, o Defense Security Asia relatou que a Rússia havia implantado com sucesso um sistema de guerra eletrônica conhecido como Krazuka. Esse sistema cria níveis massivos de interferência de sinal capazes de interromper o equipamento de navegação dentro das aeronaves da Ucrânia. É eficaz dentro de um alcance de 93 milhas e, de acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, provou ser eficaz o suficiente para forçar os jatos da Ucrânia a voar em altitudes mais baixas para que possam evitar a detecção pelos sistemas de defesa aérea. Voar baixo cria riscos. O mesmo vale para tentar pilotar um jato de combate que perdeu seus sistemas de navegação. Graças ao Krazuka, um piloto tem que voar às cegas, o que é uma receita para uma missão fracassada na melhor das hipóteses e ser abatido na pior. O escudo Viper pode ser capaz de resolver esses problemas se for implantado na Ucrânia. Para enfatizar o papel importante que a guerra eletrônica desempenha na guerra na Ucrânia, David Hambling, colaborador sênior da Forbes, escreveu em março que Ucrânia e Rússia estão agora envolvidas em uma mortal corrida armamentista de guerra eletrônica. Ambos implantam grandes quantidades de sistemas de interferência eletrônica e por satélite.
Dispositivos de spoofing tornaram-se mais comuns, com esses dispositivos forçando as armas a errarem seu alvo. O que está se desenrolando agora é a constante evolução da tecnologia de guerra eletrônica, enquanto Ucrânia e Rússia correm para ficar um passo à frente uma da outra. A competição ainda está em andamento, escreveu Hambling ao discutir uma antena de padrão de recepção controlada pela Rússia, ou Controlled Reception Pattern. A antena, chamada Cometa Electronic Warfare, é um campo obscuro, e poucos estão até mesmo cientes de Controlled Reception Pattern antena e formação nula. Mas os resultados são uma questão de vida ou morte para o povo da Ucrânia, alvo das bombas e drones russos. Sucesso significa que uma bomba cai em um campo vazio em vez de atingir um prédio cheio de pessoas. E esse é o ponto. A guerra eletrônica e a capacidade de um país de se adaptar a ela e utilizá-la podem fazer a diferença entre a vida e a morte. Nos céus da Ucrânia, os F-16 equipados com escudos Viper representariam uma nova evolução que coloca os pilotos ucranianos um passo à frente de seus homólogos russos. Na batalha da guerra eletrônica, cada novo sistema é vital para a sobrevivência. Se o escudo Viper chegar à Ucrânia, não poderia vir em melhor hora. Referenciado anteriormente, foram comentários feitos por Yuri Ignat relacionados a como o F-16 ainda está um passo atrás dos jatos de combate e defesas aéreas mais avançados da Rússia. Também foi observado que, esses comentários surgiram após a Rússia conseguir derrubar um terceiro F-16 ucraniano em maio. Essa perda pode não ter sido realmente o resultado das defesas aéreas da Rússia. De acordo com a Warzone, a Força Aérea da Ucrânia confirmou a perda por volta das 13h30 da manhã, horário local, em 16 de maio. De acordo com dados preliminares, o piloto destruiu 3 alvos aéreos e estava trabalhando no quarto usando um canhão de aeronave. No entanto, surgiu uma situação de emergência a bordo. O piloto afastou o avião do assentamento e ejetou com sucesso, disse a Força Aérea. O piloto conseguiu ejetar e foi resgatado com segurança pela Ucrânia. No entanto, está claro que ocorreu uma falha em seu F-16. Essa falha era inevitável, ou foi o resultado de algum tipo de interferência eletrônica criada pela Rússia. No momento, não há uma resposta definitiva. Mas se foi o último, destaca mais um motivo pelo qual o escudo Viper pode ser tão valioso para a Ucrânia. O país não tem um número ilimitado de F-16S ou pilotos para pilotá-los. A zona de guerra diz que apenas 85 F-16 operacionais foram prometidos à Ucrânia, todos de seus aliados europeus. E ainda não há confirmação de que há mais a caminho. Um sistema como o Viper Shield, que melhora a sobrevivência desta plataforma aérea, pode ser crucial para a Ucrânia, maximizando a eficácia desse número limitado de aeronaves sem ter que se preocupar tanto com as perdas. Tudo se resume a risco versus recompensa. O escudo Viper reduz o risco envolvido em cada missão F-16, o que significa que a Ucrânia pode buscar recompensas muito maiores. No final das contas, o escudo Viper oferece mais do que um novo sistema defensivo. Como O'Donnell explica em seu vídeo, o escudo Viper é mais do que um gadget legal, é uma doutrina em uma caixa. Pense nisso. Finalmente estamos dando a aeronaves antigas uma chance real de sobreviver no espaço aéreo moderno, em vez de depender de vídeo. É o tipo de engenhosidade e inovação em que a Ucrânia tem prosperado desde que Putin invadiu ilegalmente, e isso poderia revitalizar o que a maioria vê como uma plataforma legada. Mas há uma ressalva, uma grande. A Ucrânia ainda não tem o Viper Shield. E até agora, nenhum dos países que encomendaram o Viper Shield se comprometeu a enviar algum. No entanto, as chances podem estar a favor da Ucrânia. E O'Donnell explica por quê. Primeiro, 6 nações já têm contratos para o Viper Shield Bahrein, Bulgária, Eslováquia, Marrocos, Taiwan e Jordânia. E adivinha o que a Ucrânia está recebendo, Block 70s? Os modelos exatos para os quais o Viper Shield foi projetado. A peça já está no lugar. E é um daqueles 6 países que pode fazer a diferença para a Ucrânia quando se trata do Viper Shield. Eslováquia, embora esteja longe de ser o maior apoiador da Ucrânia na Europa, já doou MiG-29 e S-300 para a Ucrânia. No total, as doações da Eslováquia para a Ucrânia estão avaliadas em cerca de 80 milhões de dólares.
Essa pequena mudança, quando comparada às dezenas de bilhões de dólares que os Estados Unidos da América e a União Europeia deram à Ucrânia. Ainda assim, isso nos mostra que há muito sentimento pró-Ucrânia dentro do país. Tanto desse sentimento, na verdade, que os eslovacos comuns estão fazendo tudo o que podem para ajudar a Ucrânia. Depois que o primeiro-ministro do país anunciou que a Eslováquia teria que suspender toda a sua ajuda à Ucrânia, em abril, 2.024 cidadãos se mobilizaram, iniciando uma campanha de financiamento coletivo que conseguiu arrecadar cerca de 2 milhões em menos de 48 horas. Com o dinheiro sendo destinado a uma iniciativa tcheca focada na aquisição e fabricação de projéteis de artilharia para a Ucrânia. O ponto aqui é que o povo da Eslováquia apoia a Ucrânia. Dado que a Eslováquia está recebendo escudos Viper, não está fora do âmbito de possibilidade que ela possa estar pensando em doar alguns desses escudos para a Ucrânia. Nada está confirmado, mas, como O'Donnell aponta, a Eslováquia é atualmente uma carta fora do baralho no F-16. E isso poderia se provar um divisor de águas para a Ucrânia, se decidir ir mais fundo e fornecer seus inestimáveis escudos F-16 para seu aliado. Há também a possibilidade de que o escudo Viper não seja limitado apenas ao F-16. Os jatos de combate da era soviética da Ucrânia também podem ser capazes de usá-lo. Afinal, já foi mostrado que a Ucrânia, com alguma ajuda, conseguiu modificar seus MiG-29. Então, eles podem disparar bombas de precisão francesas, Armement Air-Sol Modulaire Hammer à distância. Essas armas não deveriam funcionar em aeronaves russas. Elas são projetadas para plataformas aéreas alinhadas à OTAN, como o F-16. A pergunta deve ser feita se o Hammer pode funcionar nos caças da era soviética da Ucrânia. Quem pode dizer que o Viper Shield não poderia? Pode demorar um pouco até que uma resposta surja, mas essa compatibilidade seria enorme para a Ucrânia. De repente, teria dezenas de plataformas aéreas além do F-16 capazes de realizar missões de alto risco sem serem prejudicadas pelas contramedidas de guerra eletrônica da Rússia. E esse é o ponto. Com o Viper Shield, a Ucrânia pode ser capaz de obter equipamentos que contrariam uma das armas mais valiosas da Rússia. O mundo agora tem que esperar e ver se o inovador novo sistema da L-3Harris chega à Ucrânia. E mesmo que o Viper Shield não chegue à Ucrânia, Putin ainda tem grandes problemas em suas mãos. A Ucrânia eliminou milhares de suas unidades de artilharia do mapa. Descubra por que isso importa e o que significa para a guerra na Ucrânia em nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais cobertura da tecnologia mais recente que pode ajudar a Ucrânia em sua luta contra Putin.